Canal Black School, bem-vindo amigo, bem-vindo ao treino real, old school, the real school. Hoje com grandes convidados como sempre, campeoníssimo, recém-campeão do Campeonato Brasileiro, abusadíssimo, Odilon Batista, que foi campeão na categoria Master, e já não bastando para ele, ele também foi campeão na Sênior. O detalhe aqui, Adolfo, é o seguinte, que ele foi fazer a pesagem, isso é importante contar, né? Ele foi fazer a pesagem, aí ele viu que a categoria até 100 quilos tinham menos atletas do que a categoria over, né? Acima de 100 quilos. Então, até 100 quilos tinham 3 ou 4 atletas, não é isso? E acima de 100, os caras maiores, tinham 8 atletas. Então ele pesou quanto? 90 aí? 99,5, aí ele viu a quantidade de atletas e falou assim, não, pera um pouquinho, eu já volto. Foi lá, comeu, voltou com quantos? 100 e 300. Voltou para a categoria superior, porque ele falou que tem que ganhar de pouca gente, não tem graça. Um ser humano humilde, né? Para ser mais competitivo, né? Não tem graça. Exato, né? Ele já como campeão mundial, no Campeonato Brasileiro, ele tinha obrigação nenhuma. Claro, ele claro, quis fazer o melhor dele e fez. Foi o campeão overall na Master, campeão overall na Sênior. Então, parabéns, né, Odilon? Sempre um prazer. Eu gosto que o Odilon esteja presente aqui porque o canal é da Black School. Então, todos os atletas, toda a nossa equipe tem a oportunidade aqui de ser treinado e treinar os parceiros da Black. Então, hoje, o Odilon, que eu já apresentei, vocês já conhecem, vai treinar essa lenda do fisiculturismo nacional e internacional, Adolfo Costa. O Adolfo Costa foi um dos caras que me inspirou a competir quando eu estava pensando em competir nos anos 90, 1991. Você também? O Adolfo já era campeoníssimo, né? Já era um dos maiores atletas do Brasil, quiçá o maior, né? Falando de expressão nacional e internacional. Agora, eu fiquei assim encantado, já como fã da pessoa, quando o Lee Haney, o Mr. Olímpia, 8 vezes Mr. Olímpia, veio para o Brasil em 1991. O Adolfo estava competindo em 1991. Eles trouxeram o Lee Haney para fazer um seminário junto de um campeonato brasileiro que o Adolfo foi campeão. E o Adolfo, nesse brasileiro, ele competiu com menos de 90 quilos, não foi? Você competiu na meia pesada, né? Você estava da categoria. Na minha opinião, a melhor forma, se você comparar você com você mesmo, na minha opinião, foi a tua melhor forma, o teu auge. E o Lee Haney olhou para você e falou, o que é isso? Não sabia que tinha isso no Brasil, né? Ter atleta desse nível, menos de 90 quilos. Ele falou made of wind. E nunca mais eu vou esquecer disso. Eu era garoto, né? Tinha 91, tinha 19 anos. Ele falou, parece que ele é feito de vento, né? Porque é tanta densidade com pouco peso, né? Agora eu vou deixar você falar. Você começou a treinar com quantos anos de idade? Comecei com 16 anos, 16 para 17 anos. E aí você já começou na musculação, você tem uma história no powerlifting, que eu sei. Então, eu comecei na musculação, né? Porque a minha inspiração era super-heróis, como acho que a maioria de nós, né? Super-heróis e aqueles heróis mitológicos que a gente via naqueles filmes, né? Tipo Steve Reeves, Greg Park, né? Aqueles fisiculturistas lá do passado, né? Greg Década Park de 40. era o ídolo década do de Arnold, 50. né? Exato, então. A minha inspiração foi nesses caras aí, né? E você procurou academia por quê? Sim, Como então, que você teve contato? Porque eu queria ser como eles, né? Lógico. Eu sempre sonhei em ser muito forte. Aliás, eu queria ser o mais forte do mundo. O mais forte, o maior. Eu sempre queria mais, sempre mais. E aí eu comecei no fisiculturismo, mas não com a ideia de competir. Começou a fazer bodybuilding para atingir aí o seu melhor. A minha força subia muito, eu era muito forte. Então eu entrei primeiro no powerlifting. Qual foi a primeira academia que você foi treinar? Gerson Dória. Oh, Gerson beleza! Que lastro, né? Treinei acho que uns 3 anos, mais ou menos, lá.
Depois eu fui para a Academia Nautilus. Esse é nosso amigo Lá eu Henrique. fiquei muitos anos na Academia Henrique. Ó, se ele vê essa gravação, Ele vai grande ver, abraço ele vai para ver, ele vai ele. ver. Aí, Pro Ricão, André Dória, grande né, abraço. também. André Dória também. Esses se caras tiver construíram, vendo. né? esse novo- Isso. Então, aí depois eu fui num campeonato, né, eu acho que foi em 1970, mais ou menos 80, 79, 80, quando aquele Eduardo Quadal, lembra, o amazonense, Sim. meio pesado, É. ele foi o campeão absoluto. Ele ganhou até dos caras pesados da Excelente época, físico, né? né? Então foi a primeira competição que eu vi no Ibirapuera. Ao vivo. Isso, ao vivo, né? 1980, mais Aí ou menos. quando eu voltei, aí eu fiquei mais inspirado ainda, entendeu? Mais com Motivado. vontade, mais motivado para ficar nesse esporte, né? E aí eu comecei a fazer dieta. A primeira Você competiu primeiro no powerlifting ou primeiro na Isso. musculação? Acumulei bastante volume muscular, cheguei a fazer um off que eu nem chamava off na época, eu queria ficar grande, né? Você tomava caracu com ovo também? Tudo, tudo era válido, né? É, e eu cheguei a pesar 123 quilos no meu auge, né? Umas medidas bem grandes para a época, não muita qualidade, né? Mas aí quando eu fui na competição, eu vi que o físico dos caras definido e tal, eu falei, pô, eu posso, eu sou maior que ele, mas eu não tenho definição assim, mas eu posso ter. Aí todo mundo duvidava de mim na época. O próprio Henrique falou assim, não, Adolfo, você é muito grande, você não consegue definir, você é muito grande, não tem como definir esse volume. Eu falei assim, não, eu posso, eu vou fazer. Aí eu fiz dieta de 2 anos, sem quebra. Nossa! 2 anos de dieta, desde 1986 até 1988. Foi quando eu entrei e aí arrebentou, né? O primeiro 2 anos de campeonato dieta qual foi? sem quebra. Estreantes de 1988, depois o estadual de 1988 e o brasileiro em Brasília, né? De 1988 também. E você foi campeão em tudo? Fui campeão nos 3. Nos No 3? mesmo ano, é. Excelente. O Campeonato É. Brasileiro você venceu quem, hein? Você lembra? Na Em 88? no Em brasileiro, 88, você venceu quem no Brasileiro? no brasileiro, eu venci. Será que convém citar nomes? Claro, por Porque a favor. pessoa na época não gostou. Ele era um atleta na época. Hoje eu Não foi tenho você até que ele- julgou? É, eu tenho até ele como amigo no Face e tal, né? Lembra o Wagner Quadros? Lembro, Ele claro, era um físico atleta grande da excepcional. época, né? Ele era grande. Ele pesou até mais do que eu. Olha só, Só que aí ele foi de final. E o Oraldo Borges, que era um outro fisiculturista pesado também, ele ficou, acho que em terceiro, o Oraldo Borges, e o Wagner Quadros ficou em segundo e eu venci. você naquele ano Só que- estreantes, Só que eu tinha aquela linha, cinturinha, dorsal Sim. muito expandido. Posava entendeu? bem. Muito seco, posava bem, entendeu? Então não tinha como. Tinha uns relaxados, às vezes tem alguns atletas até que pareciam maior, mas na hora da pose... na hora de posar lado a lado, que é onde faz a na hora, diferença. Né? isso então. Tem que ter os picos, né, da musculatura, tem que ter a expansão. Tem que saber mostrar, como É. já dizia o É. Arnold, né? Não é- E fala pra mim, na minha opinião, aquele físico lá de 1991, na minha opinião, foi o seu melhor. Você concorda com isso ou você discorda? Qual foi, na sua opinião, o melhor Adolfo Costa de todos os anos? Eu Qual acho ano, qual campeonato? Foi o de 1991 mesmo. Que você competiu abaixo de 90 Isso. quilos. Você Isso. estava muito bem. Porém, se fosse hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje e os recursos que se tem hoje, recursos, suplemento, Black School, Black School, todo suporte de suplementação. fazia tudo meio que empírico, todos os né? ergogênicos, né, que a gente tem hoje acesso, eu poderia fazer um físico melhor do que aquilo lá ainda. Acredito. Manter aquela qualidade e ficar maior ainda. Acredito. Entendeu? Porque também Era tudo tava muito meio na que em raça, fase né? experimental ainda, né? A A gente gente era não meio tinha- que cobaia da gente mesmo. A né? gente não tinha acesso à informação. É, A eu não informação tinha- era as revistas, Muscle e Fitness, Flex, né? Eu não tinha um coach na época, né? Que, como se diz aí, um treinador pessoal, né? Você mesmo que se treinava. Eu que me treinava, entendeu? Eu buscava informações nas revistas, aquelas revistas americanas, tipo Muscle Fitness, As a revistas Muscle do Joe Flex, Hader. do Joe Hader, isso. Eu buscava informação ali, eu não falava inglês e tal, mas eu tinha uns amigos lá que conheciam o inglês, então eles traduziam para mim os artigos. Aí eu ia conhecendo um pouco mais, né? Excelente. Aí eu aplicava o que eu aprendi ali. Qual que é o teu Isso. título, na sua opinião, o título mais expressivo?
Cara, eu acho que esse título brasileiro que o Lirene levantou minha mão. Que você foi Exato. campeão overall da competição. Foi campeão overall. Não é isso? Esse foi o mais expressivo, com certeza. Excelente. Competiu com ninguém menos que Zebu, né? É, o grande E Zebu, o Zebu gigante era do Rio. gigante. Gigante, né? É isso aí, Zebu. Se você estiver vendo o vídeo aí, ó, abração, tá? A gente lembra muito bem desses caras que inspiraram e construíram esse esporte, né? Então vamos lá. O Odilon vai ter o prazer de conduzir você aqui no treino de tríceps. Você fica Ótimo. à vontade. O canal é nosso. ótimo. Tá bom? Odilon, lá. divirta-se. E aí, vamos O que fazer que um nós vamos tríceps? Vamos fazer um pulley Sim. alta, um tríceps com a barra reta. Isso. Você prefere fazer de frente para a polia, de costas para a polia? Eu prefiro fazer de costas para polia. Tá. Então Eu vamos lá. sinto um pouco mais de isolamento no tríceps assim do que de frente. Eu acho que de frente a gente pressiona um pouco assim, contrai um pouco o peitoral e abdômen. Aqui eu consigo. A diferença isolar vai mais. ser o ângulo do ângulo do cabo, do- né? exato. Quando a gente está trabalhando com cabo, vale ressaltar aqui como informação técnica, toda vez que o cabo, deixa eu só mostrar um negocinho. Toda vez que o cabo está perpendicular, ó, o membro que você está trabalhando, no caso aqui o antebraço, toda vez que ele está fazendo um ângulo de 90 graus aqui, é quando você tem a carga máxima. Conforme ele vai ficando paralelo, a força, a tensão no músculo vai diminuindo. Então é gradativo aqui, ela vai aumentando, aquela atinge a tensão máxima e se você continuar, ele tende a ficar paralelo também de novo e tende a ficar com uma tensão menor. Então com o cabo, dependendo do ângulo, se eu dou um passo para trás, ó, eu estando aqui, ele está 90 graus, aqui é meu ângulo maior. Se eu me afasto da polia, que é no caso o que o Adolfo vai fazer, aqui o que era 90 graus já ficou com um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Então a tensão máxima vai ser um pouco mais para baixo. Então aqui seria a minha tensão máxima, ele vai fazer de costas para a polia, aqui formando 90 graus com o antebraço e o cabo vai ser a tensão máxima dele, tá? E quando a gente está trabalhando com peso livre, a gente tem que imaginar uma força vertical, que é da gravidade. Quando essa força está perpendicular com o membro, aí é a tensão máxima, tá certo? Vamos lá então, Adolfo. Vamos regular o peso aqui. Faz um teste aí, vê como é que tá. Deixa eu aquecer. Vai dar uma aquecida primeiro. Tá bom aqui. Isso. Tá bom esse ângulo? Não é muito comum a gente ver o tríceps sendo executado assim, de costas para a polia. Mas você falou que preferia assim, sem problema. É porque como você falou, John. Aí a tensão Eu máxima sinto- vai ser um é, pouco mais mais para em- cima. Então, eu sinto a tensão mais aqui, Isso. que eu trabalho um pouco mais o alongamento dele, entendeu? A tensão maior é mais quando ele está passando dos 90, 90, né? né? É exatamente o que você falou. Aumentar o peso. Vamos colocar um pouco mais de peso aqui, né? Vamos lá para a segunda série. Vamos fazer uma série de 10 repetições, 3 séries. Na última a gente dá uma dropada, tá ok? Vocês reparem que o Adolfo está fazendo o tríceps com uma pegada pronada, né? Tem muita gente que faz o tríceps pulley com a pegada supinada. Como o tríceps não faz parte desse movimento de pronação e supinação, para o músculo propriamente dito, para o tríceps não faz diferença você fazer com pegada supinada e pegada pronada. O benefício de você fazer com a pegada supinada é que você vai estar fortalecendo os flexores dos dedos, flexor de punho, para você manter a barra sob controle ali, né? Diferentemente quando você faz a pegada pronada. Tranquilo? Vamos precisar ajustar mais o peso, Adolfo. Descansa. Mais uma série de 10? Isso. Vamos desconsiderar o primeiro como aquecimento, então você Tá. fez a primeira. Vamos para a segunda série agora.
Na última a gente faz um drop set, tá bom? Tá bom. Drop set de 2 fases, 3? Vamos fazer de 3 fases. 4 fases, pode ser? Pode. Então vamos lá, vai terminar bem levinho, mas vamos... Pode ir? Pode. Vocês notem que mesmo quando o Adolfo está com o cotovelo estendido, existe um ângulo aqui, dá para ver mais por essa câmera aqui, existe ainda, mesmo quando ele está com o cotovelo esticado, existe um ângulo entre o braço e o cabo, não está totalmente paralelo. Isso quer dizer que ainda tem tensão no tríceps mesmo com o cotovelo estendido, tá certo? A próxima já vai a drop, né? É, dá uma Você movimenta ali, descansadinha. ó. Eu vou deixar esse aqui para drop, acho. Tá Vou bom. colocar um pouquinho mais só, né? Tá bom, vamos subtraindo De 2 em 2? de 2 em 2 tijolinhos, Tá. tá bom? Tá bom. Para dar 4 4 dropadas. fases, né? Como é que tá sentindo? Tá Ó, sentindo tá o pump pegando, no tá tríceps? Tô pegando. vendo, ó, que tá pegando. Ó o tríceps do Adolfo, como é que tá? Tríceps de campeão brasileiro. Era uma marca registrada, né? O tríceps, né? É, sempre foi. E era bem fibrado. Eu nunca esqueço, cara, aquele campeonato de 91, você com o Leonardo Palheta lá na final, Foi o foda. confronto entre vocês dois foi inesquecível. Uma briga de titã ali, né? Tá, vamos lá? Vamos lá? Vou dropar agora, tá? Quantas repetições você quer a primeira? A primeira Oito? busca, Oito, busca, 10? busca 10 e as outras Vai eu que manter a der. falha, tá? Tá. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, vamos lá, Adolfo. 5, 6, 7, 8, 9, tem peso pra caramba aqui, hein? 10, relaxa. Vamos lá. Segunda. 1, 2, 3, 4, controla, volta, isso. 6, até a falha aí, você que manda. Brigou, vamos lá. Boa. Vamos pra terceira. Um, 2, 3, 4, 5. Muito bom, andou. 6, 7, controladinha. 8, 9. Brigou. 10. A última. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. Você vê que mesmo ele exausto, ele consegue manter o controle do movimento. Sem explosão, sem deixar o peso cair. Muito bom, Adolfo. Show de bola. Parabéns. Muito bem executado o exercício. Obrigado. A gente fez então a série de pulley, tríceps no pulley, e agora a gente vai fazer uma série de tríceps testa no banco com a barra reta. Tá ok, Adolfo? Ok. Vamos lá, Adolfo. Agora a gente vai fazer uma série de tríceps testa, tá certo? Com a barra Certo, reta, não. tá? Tá certo. Então deita aí, eu vou passar a barra pra você. Ok. A única coisa que eu quero é que você não parta dos 90 graus aqui. Eu quero que você deixe ele um pouquinho para frente para você manter a tensão no tríceps, mesmo com o cotovelo estendido. Respeita a limitação da articulação. 3, 4,
5, 6, 7. Vamos lá. 8. Não. Beleza. Por que eu pedi esse ângulo pro Adolfo? Porque quando a gente está deitado a 90 graus, quando você descansa aí, Adolfo? Tá. Quando a gente está deitado e o braço está na vertical, a mesma linha da gravidade está em cima da articulação, ou seja, não tem braço de alavanca, momento zero. A partir do momento que eu coloco um ângulo inicial aqui, ó, se eu traçar a linha vertical do peso, eu vou ter uma distância aqui, ó, um braço de alavanca, ou seja, começou a dar uma tensão no meu tríceps, querendo flexionar o meu cotovelo. Quando eu estou com ele na vertical, o peso está querendo fazer isso, errar o meu ombro no banco. Aqui eu já começo a ter uma resultante de flexão de cotovelo, então mesmo eu estando com o cotovelo estendido, eu estou com o tríceps tensionado, que não aconteceria aqui. Lógico, aconteceria porque senão o peso teria a cair, mas é diferente. Você mantendo ele aqui e estando ele 90 graus. Tá certo? Vamos lá? Vamos. Na segunda. Como a gente está trabalhando com uma carga alta, busca fazer entre 6 a 8, tá bom, Adolfo? Ok. Pode soltar. Controlando a descida, muito bem. 2, 3, 4, 5, vamos lá, muito bem. 6, mais um. Manda de volta. 8, muito bom. Perfeito. Você tá com o tríceps cansado, que você saiu de um drop ali, mas vamos manter o peso. Tá ligado. Mas dá pra Vamos fazer, manter o dá peso porque a gente baixou a repetição, tá certo? Tá bom. A gente continua trabalhando com uma carga alta sem comprometer a execução, não está comprometendo, senão a gente diminuiria o peso, mas você está mantendo o cotovelo fechado, está se policiando e está controlando muito bem o movimento, principalmente a fase negativa, que é onde a gente vê Tá bem resistido, comumente né? o pessoal deixar o peso despencar, mas está bem controladinho. A fase negativa, ela é tão importante, ou eu diria mais importante que a fase positiva. Tá certo? O músculo foi feito para vencer o peso. Toda vez que você controla o músculo sendo vencido pelo peso, com a gravidade puxando, ele tem um poder de criar microlesões nos feixes musculares mais do que a fase positiva. Então é muito importante você controlar a fase negativa, não esquece disso. Vamos lá? Aqui nós vamos fazer só 3 séries, tá? Essa é a última. Ok, perfeito. Primeiro. Mandou. 1. 2. Olha como o Adolfo controla a fase negativa. 3. 4. 5. Mais uma já pagou. 6. Por tua conta agora. Mais 2. Pode ser? Comigo, a última. Manda de volta, Adolfo. Força. Boa. Muito bom. Excelente. Agora troca. Qual o próximo exercício que nós vamos fazer? Você tá. Vamos fazer uma série de unilateral. Pode ser um francês no cabo unilateral. Tá. Costuma fazer? Sentado Isso. ou em pé? Prefere fazer com cabo ou com halter? Eu prefiro no cabo. No cabo? É. Tá bom, então vamos fazer no Me cabo. incomoda um pouquinho o cotovelo. Vamos fazer no cabo e vamos fazer sentado. Tá bom.
para ter mais base, estabilizar mais a A coluna. gente usa esse banco aqui Tá mesmo. bom? A gente vira ele aqui de frente para a polia e usa ele mesmo aqui, tá bom? Vou guardar isso aqui. Bom, pessoal, a gente fez um exercício com os braços na vertical, fizemos um 90 graus com o corpo, agora a gente vai fazer um exercício com o braço elevado, que vai ser o tríceps francês no cabo. Para isso a gente preparou a corda, mas também ele pode ser feito no puxador, mas a gente escolheu a corda para fazer, né? Pode ser feito também com banco que tenha um apoio nas costas, dá uma estabilidade maior, mas aqui no caso a gente vai fazer no banco reto, tá bom? Então, o que eu vou pedir para o Adolfo é que ele não projete o tríceps para trás, projete ele lateralmente aqui e mantenha sempre o braço mais na vertical possível, tá certo? Do lado da cabeça, colado na orelha. Vamos lá, Adolfo. Braço bem na vertical. Aqui. Isso. Estendendo. Nota que ele está dando uma congeladinha no final. Está fazendo uma contração de pico. Mesmo que curtinha, só para não fazer aquele bate-volta que a gente muito comumente vê e erroneamente também o pessoal praticar nas academias. Contração de pico no final, descendo controlado. Ele está passando de 90 graus aqui na fase excêntrica. Perfeito, Adolfo. Boa. Passar pelo braço. Muito bom. A gente associa a extensão do cotovelo apenas ao tríceps, né? Mas a gente tem um músculo também pequenininho que fica próximo aqui do cotovelo que chama ancônio. Ele é responsável também pela extensão do cotovelo, assim como o tríceps. É que o tríceps é o maior e o mais aparente, né? Mas só fisiologicamente falando. Tá certo? Em anatomia, você tem o tríceps e o ancônio como responsáveis pela extensão do cotovelo. Toda vez que a gente trabalha unilateral, quando a gente trabalha movimentos simultâneos, eu costumo passar para os meus alunos de 1 minuto a 1 minuto e 15 de descanso, podendo chegar até 1 minuto e meio. Quando a gente trabalha alternado, a gente não precisa respeitar esse tempo todo, porque quando a gente está fazendo um braço, o outro já está descansando. Então, levando em consideração aí que você leva uns 30 segundos para executar o movimento, o tempo que você terminou de fazer o primeiro braço, você vai direto para o segundo, depois para retornar para o primeiro, você precisa descansar em torno de 20 a 30 segundos só, e aí você passa direto para o outro, não espera mais 20 segundos. É sempre faz os dois, espera 20 a 30 segundos e faz os dois direto também, tá bom? Isso aí, Odilon, concordo plenamente, porque é exatamente o que eu faço. Isso aí. O exercício o exercício é individual, ele é simultâneo, né? Ou simultâneo, ou com uma barra e tal. Eu uso um intervalo também de 1 minuto a 1 minuto e meio, dependendo da... Porque senão fica muito da longo. carga, né? Mas quando é unilateral, quando você faz um, o outro lado descansa. Aí pode ser bem curto o intervalo. Senão fica um descanso muito longo, né, Adolfo? É o que a gente faz também. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bom. 12 repetições. Excelente, Adolfo. Muito boa execução, né, Adolfo? Controlando ele em toda a execução.
Uma boa referência para a gente controlar a fase negativa é você pensar a fase positiva 1, 2 e a fase negativa 1, 2, 3, 4. Isso vai fazer com que você faça a fase negativa mais controladinha, tá certo? Seria alguma coisa em torno de 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mentalmente, sem me engessar muito, só para a gente ter uma noção de velocidade, fase concêntrica e fase excêntrica. Isso é um recurso legal, o Fernando também utiliza e é uma referência boa, principalmente para atletas novos que não tem esse controle, né? Que quer logo terminar o exercício, que acha que chegar na 10ª repetição já vai ter cumprido a obrigação. Tem nada disso, tem que fazer cada execução como se fosse a única e última. Sem essa de fazer de qualquer jeito, querendo chegar na 10ª, o que vai fazer você hipertrofiar, o que vai fazer você crescer, não é chegar na 10ª, é fazer com que cada repetição seja feita controladinha, seja você recrutando as fibras, sem explosão, sem reflexo miotático, sem aquele efeito mola, tá certo? Aproveitar o máximo possível, né? De cada momento, cada segundo, né? Exatamente. Eu posso para você. Vamos lá. Vamos para a terceira, Adolfo. 2. 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Isso mostra como ele está controlando a fase negativa. Note que a velocidade, a aceleração dele na saída também não é explosiva. Não é aquele negócio que ele joga o peso para cima com o objetivo só de estender o cotovelo. Ele tem que curtir a execução do movimento do começo ao fim. Olha a velocidade como ele sai lento. Olha como ele não explode. Ó. Ele está recrutando fibra para sair nessa velocidade. É muito mais difícil do que você dar uma explosão e ir no final do movimento às custas de inércia, tá certo? Isso é muito importante, não esqueçam disso. Olha como ele termina o movimento antes de começar a fase negativa. Não tem bate e volta. Ele estende o cotovelo, dá uma congelada e segura a descida. Excelente, Adolfo. Muito bom. Muito bom. Excelente. Controla 30 segundos para a gente voltar para a última repetição. Última série, quer dizer, perdão. Vou fazer 4 séries aqui, tá certo? Tá sentindo o pump no tríceps? Sim. Tá enorme. Será que tá inchando? Ah, lógico que tá. Olha o tamanho. Muito bom. Inchadinho, né? Quem aí nunca perde a majestade, né, Adolfo? Vamos lá. Vamos lá, campeão. Bora. Vamos para a última. Excelente execução, hein, Adolfo? Não é à toa que você foi o número 1 do Brasil. Olha a qualidade, olha a consciência corporal. Muito bom. Espetacular, espetacular. Muito bom. Vamos lá. Última do braço esquerdo. 1. 2. 3. A tendência no final, nas últimas repetições, onde vai ficando mais difícil, é o aluno, o atleta, afastar o braço, desencostar ele da cabeça, tirando ele da posição vertical. Nota que o Adolfo, do começo ao fim, ele se policia e ele mantém o braço sempre na mesma posição. Mesmo exercício ficando mais difícil nas últimas repetições. Boa. Brigou. É a última. Excelente, Adolfo.
Parabéns, irmão. Muito bom. Show de bola, hein? Adolfo, para incrementar o nosso treino aqui, ó, um brinde com o melhor pré-treino Bunny Crusher, em homenagem ao nosso campeoníssimo Eduardo Corrêa. Saúde. Bom, pessoal, a gente vai fazer o quarto exercício e último, uma série de unilateral com halter, só que agora vamos fazer uma rotação no braço. Quando o Adolfo fez o testa, ele estava fazendo o movimento nesse plano aqui. Agora a gente vai fazer nesse plano aqui. Notem que tem essa rotação do braço aqui, ó, entre o testa e o que ele vai fazer aqui tem uma rotação de 90 graus. Ele vai encaixar o peso no ombro oposto ao braço que ele estiver trabalhando. A gente vai trabalhar unilateralmente também. Vamos lá, Adolfo? Vale ressaltar que o antebraço também tem que ficar na vertical e ele não pode se mexer, não inclinar. Você tem que se policiar, não deixar o cotovelo abrir. O Adolfo, sabiamente, ele está colocando um ângulo no sentido da execução também para, na hora que o cotovelo estiver estendido, ter uma tensão no tríceps. A gente já calibrou o peso ali para 10 repetições, que dá aproximadamente 85% da carga máxima. 3, 4, 5, 6, 7, 8. O que a gente vai fazer diferente, a gente não vai dar descanso entre um braço e o outro. Vai ser uma variação da série SST, tá certo? Onde você descansa 10 segundos. Isso. Repete. Que é o que está demorando. A execução está durando um pouco mais de 10 segundos, mas o objetivo agora no final do exercício é esgotar o citoplasma do músculo mesmo com repetições, mesmo com menos carga. Isso, sem descanso. Agora é para terminar de detonar o músculo. 3, 4, 5, 6, 7, até a falha do. Estendeu, mais uma, ligou. Boa, já vai direto para o outro. Quando a gente está trabalhando exercícios desse tipo, que o outro braço fica livre, você dispensa ajuda externa, porque você mesmo consegue se ajudar e na tensão que você sabe que é a suficiente, nem a mais, nem a menos. E ó, note que o Adolfo está ajudando na fase positiva e está freando na fase negativa. Isso é uma outra técnica. Vamos para a última, sem descanso, que simula aquela fase de repetição forçada negativa. Porque se tem 8 quilos que você está ajudando, digamos que você esteja subtraindo 2 quilos do peso. Você está fazendo 6 para subir e está freando com 8. Foi. Terminou? Foi. Muito bom. Acabou de esgotar o restinho de glicogênio que tinha no tríceps. Agora é pro soro, campeão. Isso. Gente, e aqui termina esse treino de tríceps, o campeoníssimo Adolfo Acosta, tá? Essa lenda do esporte. Quero agradecer aí o meu amigo aqui, Odilon Batista, campeão absoluto de todas as categorias, e a Black School, que também proporcionou isso pra gente. Tá bom. Black School, Okay. no feeling, just results.